Então, bom dia a todos e todas. Hoje nós estamos aqui para a defesa da dissertação de mestrado da candidata Luciane Marquesan, que vai apresentar seu trabalho intitulado Emprego de Eletrocoagulação, Flotação, Tratamento e Potencial Reuso de Água de Lavagem Automotiva, tá? Sob orientação de Elvis e Gustavo, tá? E com a presença da banca, né, da professora Ana Lúcia Denardim da Rosa, da Unir, então vai ser um prazer enorme ter vocês aqui, e da professora Jandira Lastweis. Tá? Então, desde já a gente agradece pela leitura e pelos comentários aí que virão, né, do trabalho. Então, Luciane, nesse primeiro momento, tu pode fazer a tua apresentação. Tá? Aí, na sequência, a gente passa para a banca fazer a arguição, e aí depois a banca se reúne, né, para fazer a avaliação do trabalho. Né? Daí, nesse momento, você e quem estiver na sala tem que se ausentar, tá bom? E aí depois eu peço para vocês retornarem para dar o parecer final, tá bom? É assim que funciona. Então, pode ficar à vontade, usar teu tempo, né, e iniciar a tua apresentação aí, por favor. Tá bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciane Marquesan. Meu trabalho, então, de mestrado é intitulado Emprego de Eletrocoagulação, Flotação no Tratamento e Potencial Reuso de Água de Lavagem Automotiva. Meu orientador é o professor Dr. Elvis Carissimi e meu co-orientador é o Dr. Gustavo Rosbracher. Eu dividi minha apresentação, então, em 8 tópicos, começando na introdução, trazendo a justificativa da escolha do meu tema, os objetivos deste estudo, os materiais e métodos utilizados, os resultados da minha pesquisa, as considerações finais, sugestões para trabalhos futuros ainda sobre esse tema e as referências utilizadas nessa apresentação. Então, nos últimos anos, a gente vem enfrentando uma escassez de água, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Em termos quantitativos, a gente tem os eventos de precipitação irregulares dos últimos anos, que vêm causando estiagem em algumas regiões do mundo. E também a gente tem o crescimento populacional, a urbanização e a industrialização. Esses juntos, então, eles trazem uma disparidade entre oferta e demanda de água, principalmente água doce, né, água potável. Também nós temos um lançamento de efluentes sem tratamento dos nossos corpos hídricos, que causam poluição desses, causando, então, uma escassez de água em termos de qualidade quantitativa. Desse modo, então, a Organização Mundial das Nações Unidas estabeleceu a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no qual elas trazem, então, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, buscando atingir esse desenvolvimento. Ela contempla também as esferas sociais, ambientais e econômicas. Como objetivos, a gente tem o 6, que é água limpa e saneamento, o 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, o 12, que é consumo e produção responsáveis, e o 14, que é o vida debaixo da água. Nesses aqui, principalmente, que se enquadra o tratamento e reuso de água. É fundamental que a gente faça uma gestão dos nossos recursos hídricos para alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável, buscando, então, menor degradação dos nossos corpos hídricos, né? Não largar efluentes sem tratamento neles, e também não fazer o uso de uma água potável, que geralmente é utilizada, por exemplo, nas nossas lavagens automotivas. Entre as nossas metas da Agenda 2030, nós temos também a meta de reduzir a quantidade de efluentes lançados sem tratamento nos corpos hídricos e aumentar o reuso de água. Desse modo, a economia circular ela tem fomentado discussões, principalmente acerca dos nossos 3 R's, que seria reduzir, reutilizar e reciclar os recursos naturais disponíveis, buscando um sistema econômico sustentável. Então, aqui seria, por exemplo, no caso das nossas lavagens automotivas, tratar o nosso efluente gerado, as nossas águas residuais, e utilizar
utilizar a água tratada para o mesmo fim, gerando esse ciclo, então, que a gente consegue não largar um efluente tanto para as estações de tratamento de esgoto também, né? Porque causa problemas lá devido aos produtos químicos utilizados, os óleos e graxas, e também para economizar água potável nesses fins que não exigem que seja uma água oriunda de fonte de abastecimento público, por exemplo, ou poço artesiano. O efluente de lavagem automotiva, eles possuem preocupação emergente de saúde pública e ambiental, principalmente devido aos poluentes que tem nesse efluente, como surfactantes, desengordurantes, lubrificantes, óleos, compostos orgânicos voláteis e entre outros infinitos poluentes que possuem nesse tipo de efluente, que são tóxicos. Os surfactantes, eles são tóxicos, principalmente para os nossos organismos aquáticos. Eles têm fosfatos em sua composição, o que dificulta, então, lá no nosso corpo hídrico, a troca gasosa entre a água e a atmosfera, prejudicando, então, os nossos micro-organismos aquáticos. E os métodos de tratamento tradicionais, eles não atendem, geralmente, os surfactantes, como limite de emissão, né, de quantidade de surfactantes no corpo hídrico. Principalmente as caixas separadoras água e óleo, que são tradicionalmente usadas em lavagens automotivas. Elas não possuem uma alta eficiência e é o que geralmente é utilizado. Então, eles apresentam alta toxicidade. Aqui eu trouxe um estudo realizado por Dani Aurélio e a Daphnia Pullitz, no qual o efluente de lavagem automotiva apresentou uma mortalidade maior ou igual a 75% nas primeiras 24 horas de exposição desses peixes, né, desses organismos aquáticos. Além da preocupação devido aos poluentes, esses efluentes, eles possuem, as lavagens automotivas, elas possuem um alto consumo de água. Para cada veículo leve, cerca de 200 litros de água são utilizadas por lavagem. Aqui eu trouxe uma pesquisa que eu fiz agora em 2025, de quantos veículos a gente tem leves no Brasil, né, até o mês de outubro. Então, se cada veículo que a gente tem atualmente no Brasil for lavado uma vez ao mês, em um ano seriam gastos 190 bilhões de litros de água, o que é suficiente para abastecer 3 milhões de pessoas durante um ano. Então, isso considerando, né, que todas as lavagens utilizem uma água potável, uma água da rede de abastecimento ou de poços artesianos. Desse modo, uma das técnicas utilizadas para o tratamento e reuso de águas residuais em lavagem automotiva é a eletrocoagulação-flotação. A eletrocoagulação-flotação, ela consiste em uma técnica eletroquímica que combina processos de oxidação, coagulação, floculação e flotação em um único processo, uma única etapa. Como que funciona a eletrocoagulação-flotação? Nós temos cátodos e ânodos ligados a uma fonte de energia. Então, são placas metálicas, geralmente alumínio ou ferro. Nesse estudo, a gente utilizou alumínio. Então, a nossa placa, o nosso eletrodo, no ânodo, na placa ligada ao ânodo, gera oxidação dessa placa, liberando os nossos íons metálicos para o efluente. No nosso cátodo, ocorre a redução desse eletrodo, liberando microbolhas de gás hidrogênio para o efluente. Esses íons metálicos liberados, eles funcionam como coagulantes. E eles coagulam, então eles juntam todas as partículas das sujidades presentes nesse efluente, formando floquinhos. Juntamente com as microbolhas de gás hidrogênio, formam flocos aerados que sobem para a superfície. Então, os íons alumínio, que nesse caso a gente usou o alumínio, e íons hidróxido reagem formando uma variedade de espécies monoméricas e precipitados de hidróxido de alumínio. A natureza dessas espécies, elas são influenciadas pela condição do nosso meio, pela condição do nosso
efluente, né? Devido principalmente ao pH e à concentração de alumínio empregado. Os precipitados de hidróxido de alumínio 3, eles possuem grande área superficial. Os hidróxidos de alumínio 3, eles ocorrem principalmente em pH neutro, então na faixa neutra, e que facilita, então, a dissorção, a captura de partículas e a formação de agregados. Então, geralmente, a faixa de pH neutro é mais eficiente. Aqui eu trouxe a evolução do sistema ECF no nosso grupo de pesquisa. Ele começou, então, com esse primeiro aqui, o reator aberto. Ele era um reator em batelada, porém, ele não foi tão eficiente, provavelmente porque ele era aberto para a atmosfera. Então, as microbolhas geradas aqui, elas logo eram liberadas e dissipadas para a atmosfera, não formando os nossos focos aerados. Então, não possuía uma eficiência muito grande na remoção de poluentes. E também não tinha um tempo de reação suficientes. Então, pensando nisso, e que o reator aqui ele era aberto para a atmosfera, criou-se esse aqui, que era um reator fechado em serpentina. Esse reator aqui, ele foi mais eficiente que o primeiro, porém ainda notava-se que precisava de uma alta corrente elétrica, ou seja, uma alta concentração de alumínio para ocorrer a separação das sujidades da água tratada. Provavelmente devido às mudanças bruscas de temperatura que ocorriam aqui, que quebravam os flocos já formados, necessitando, então, de uma corrente elétrica maior. Com isso, então, pensou-se nesse terceiro modelo aqui, que é o reator acoplado a um FTH, que é um floculador tubular helicoidal. Esse floculador, ele possui, então, um tempo de detenção maior, um tempo de reação aqui para as nossas partículas, e não tem as mudanças bruscas de temperatura. Agora, então, trazendo aqui o nosso último, ele teve patente depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no ano de 2021. E, para ele, então, foram concebidas algumas condições em que ele funciona, como uma vazão de operação menor ou igual a 0,8 litros por minuto, uma densidade decorrente de 1 mA por centímetro quadrado, uma distância entre eletrodos de 0,3 centímetros, um material de eletrodos que nesse caso foi estudado o alumínio, uma velocidade do fluxo maior ou igual a 0,01 metros por segundo, um tempo de detenção hidráulico maior ou igual a 27,3 segundos, um tempo de contato com os eletrodos maior ou igual a 21,2 segundos, um tempo de detenção hidráulica no FTH maior ou igual a 2,3 minutos, um gradiente de velocidade menor ou igual a 350 segundos, um comprimento da tubulação maior que 17,5 metros. Com isso, então, a gente chegou à conclusão que os únicos fatores que variam de acordo com a nossa tipologia de efluente a ser estudada é o pH inicial e a concentração de coagulante empregada, ou seja, a corrente elétrica que a gente coloca para liberar a quantidade que a gente quer de coagulante aqui no nosso reator. Assim, a justificativa da escolha do meu tema foi o estudo de um sistema inovador de eletrocoagulação-flutação, a patente que eu acabei de mostrar, para o tratamento de águas residuais em lavagens automotivas visando o reuso. Esse sistema ainda não foi testado para esse tipo de efluente, e além disso, o tratamento e reuso ele possibilita, entre outras vantagens, a redução do consumo de água potável nesses fins. Então, a gente não precisa pegar uma água da rede de abastecimento ou de poço, sendo que a gente pode fazer o tratamento e reuso. Então, isso gera redução de custos dos empreendimentos de lavagem automotiva. A gente colabora para atingir o desenvolvimento sustentável, possui maior preservação dos recursos hídricos e minimiza problemas nas nossas estações de tratamento de efluentes, visto que
esses efluentes em lavagem automotiva, eles possuem surfactantes, desengordurantes que causam problemas recalcitrantes lá nas estações. O objetivo geral do estudo foi definir as melhores condições para o sistema ECF para o tratamento de águas residuais oriundas de lavagens automotivas para fins de potencial reuso de água nesses empreendimentos. Como objetivos específicos, nós temos caracterizar as águas residuais geradas em uma unidade de lavagem automotiva, definir as melhores condições de dose de alumínio e pH inicial para o tratamento das águas cinzas de lavagem automotivas no sistema de eletrocoagulação-flotação, comparar a qualidade da água de reuso produzida pelo sistema com as normas de reuso em âmbito nacional e global e estimar os custos operacionais desse tratamento. Então, como material e métodos, agora falando um pouco da amostra de águas residuais utilizadas, elas foram coletadas em uma lavagem automotiva, foram coletadas na Superalto, que é uma concessionária de carros, que eles têm também a parte mecânica. Então, depois que eles fazem alguma manutenção, algum conserto, eles lavam o automóvel para devolver ao proprietário. A coleta ela foi realizada anteriormente à caixa separadora água e óleo, porque o objetivo do nosso tratamento seria não precisar ter uma caixa separadora água e óleo antes. E também porque o sistema de eletrocoagulação-flotação ele se mostra muito eficiente na separação da água e do óleo. A coleta ela foi realizada em uma única etapa após a lavagem completa do veículo. Então, o veículo, primeiro eles molham o veículo, depois eles esfregam com detergente automotivo, depois eles enxagam de novo, passam o desengordurante e enxagam. Então, todo esse efluente gerado foi coletado em uma única etapa. As amostras elas foram homogeneizadas em dois grandes recipientes, porque aqui na lavagem automotiva a gente coletou em bombonas pequenas de 20 litros. Aí depois no laboratório a gente separou em dois recipientes grandes para fazer a homogeneização e o tratamento. Foi deixado esse efluente em repouso por aproximadamente 20 minutos para decantar os sólidos mais grossos, como areia, fômeas, enfim, galhos presentes. Os ensaios eles foram conduzidos em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e esse efluente ele possui, então, produtos químicos utilizados na lavagem, que era, então, o detergente automotivo e o desengordurante, nesse caso aqui, alto teor de sólidos e os óleos e graxas. O sistema de eletrocoagulação-flotação utilizado, então, é esse sistema aqui da imagem, em escala de bancada, composto por uma bomba peristáltica, que fornece, então, o efluente para o nosso sistema, a nossa fonte de energia, o reator de eletrocoagulação-flotação, composto por 8 eletrodos de alumínio, com distância de 0,3 centímetros entre eles, conectado, então, pelo cátodo e o ânodo à fonte de energia, liberando, então, as microbolhas de gás hidrogênio e os íons de alumínio para o efluente. Então, quando esse efluente vem aqui para o floculador tubular helicoidal, vai formar os nossos flocos aerados, que vem aqui para o separador de fases para ocorrer a separação. Então, essa primeira parte aqui, ela ocorre em fluxo contínuo, mas o separador de fases ele é em modo batelado. Cerca de 10 litros de efluente passaram pelo sistema para ocorrer a correta homogeneização dele, né? E quando veio aqui para o separador de fases, encheu-se até 2 litros de efluente e deixou-se em repouso por 20 minutos para ocorrer a flotação dos flocos produzidos. A água tratada é coletada na parte inferior do recipiente. Então, no estudo foi realizado um delineamento composto central rotacional, que é um DCCR, 2x2. Então, aqui foram 12 ensaios realizados, sendo que desses,
4 foram repetições do nosso ponto central. O ponto central ele foi em pH inicial 6 e uma concentração de alumínio de 40 miligramas por litro. Essa faixa aqui estudada, ela foi definida por experimentos preliminares, onde viu-se que essa faixa era melhor para esse tipo de efluente. Todo o DCCR 2 seguiu a metodologia de Rodrigues e Ema, utilizando software e estatística, com um nível de significância de 95%. Como métodos analíticos, então, os parâmetros estudados antes e após o tratamento foram o pH, cor aparente, turbidez, condutividade elétrica, coliformes totais e termotolerantes e alumínio residual. Após também, então, foi calculado o custo operacional desse sistema. Aqui foram considerados, então, o custo com consumo de energia e com consumo de eletrodos. O custo com ácido para correção de pH ou de geração de lodo não foram considerados nesse estudo, mas eles são muito baixos perto do custo com consumo de energia e com consumo de eletrodos. Então, esse custo operacional, primeiramente, ele foi calculado, então, com base no consumo de energia, calculado por essa fórmula aqui, composta, então, pela tensão, a corrente elétrica aplicada, o tempo de eletrólise e o volume do efluente tratado, multiplicado pelo custo de energia na região de estudo. Mais, então, a parte dos eletrodos, que o consumo de eletrodos ele foi calculado com base nessa fórmula aqui, que é da lei de Faraday, multiplicado ao custo desses eletrodos por quilo. Aqui eu trago os resultados e discussões desse estudo, trazendo primeiro, então, as características da amostra bruta. Então, a amostra bruta ela foi dividida em dois grandes recipientes, e para cada um foi feita a aferição das características pH, cor aparente, turbidez, condutividade elétrica. Então, os pontos centrais eles ficaram divididos entre as duas amostras para maior representatividade. Por exemplo, o 9 e o 10 ficaram aqui na amostra 2, e o 11 e o 12 ficaram na amostra 1. Então, na amostra 1, tivemos um pH de 9,97, uma cor aparente maior que 500 unidades de cor, uma turbidez de 881,67 NTUs, uma condutividade de 522,83 microsiemens por centímetro. Já na amostra 2, tivemos um pH de 10,15, uma cor aparente maior que 500 unidades de cor, uma turbidez de 1.361,33 NTUs e uma condutividade de 494,73 microsiemens por centímetro. Além disso, então, para uma amostra composta entre bruta 1 e 2, foram realizados os coliformes totais, que foi de 5.355, número mais provável por 100 ml, e os termotolerantes, que foi de 740, número mais provável por 100 ml. O alumínio residual da amostra bruta foi de 0,79 miligramas por litro. Então, aqui eu trouxe a tabela de resultados. Então, focando aqui nos resultados de repetição do nosso ponto central, conseguimos ver que, então, para a cor aparente, o resultado ficou muito baixo para a cor final. Em comparação com esses outros testes aqui que ficaram intermediários, entre 100 e 400, e os outros que ficaram acima de 500. Para a turbidez também nós conseguimos observar isso. Para o ponto central ficou abaixo aqui de 7. Já os pontos intermediários ficaram em torno de 40, 90, aqui próximo a 10. E nos pontos que apresentaram pior resultado, já ficou acima de 400, até quase 600 e pouquinhos. Agora, analisando individualmente cada um dos parâmetros analisados. Começando, então, pela cor aparente,
o resultado, então, para a média das repetições do ponto central, que a princípio foram considerados, então, os melhores resultados, né, o melhor ponto, foi de 66,21 unidades de cor. Apresentou uma remoção maior que 86% em relação à amostra bruta. Aqui o diagrama de Pareto, para um nível de significância maior que 95%, ele mostrou que o pH foi o fator que mais influenciou no tratamento. Então, aqui, para quase todos os parâmetros, o pH foi o mais significativo, porém, a concentração de alumínio também ela é crucial para o tratamento. Visto que uma concentração muito pequena, ela não vai possibilitar a formação de flocos e separação, então, de fases, e uma concentração de alumínio muito grande vai gerar muito alumínio residual na amostra, porque vai ser um alumínio em excesso, também vai ter um custo muito elevado no tratamento. Então, nós precisamos ter um intermediário, né, uma concentração de alumínio adequada. Foi realizada análise de variância para esse parâmetro. O F calculado foi maior que o F tabelado, então apresentou a validação do nosso modelo de regressão e também possibilitou a aplicação da superfície de resposta. O nosso R quadrado ele foi de 89%, então ele foi alto, foi satisfatório. Aqui eu trouxe, então, o modelo de regressão para a cor aparente, onde o X ele é o pH inicial e o Y é a concentração de coagulante empregada. Aqui na superfície de resposta, então, nós conseguimos observar que o ponto central, aqui em pH 6, e concentração de alumínio de 40 mg por litro, ele ficou bem no centro da curvatura. Então, isso mostra que a nossa faixa estudada, ela foi bastante precisa e que realmente o nosso ponto central, ele apresentou um melhor resultado. Em compensação, a cor aparente ainda ela ficou presente na nossa água tratada. Aqui nós temos a água antes do tratamento e após o tratamento por eletrocoagulação, flotação. Aqui nós podemos observar uma sutil coloração rosada na nossa água, que é devido aos corantes presentes nos produtos lá da lavagem automotiva. Eles têm descrito nos dois, tanto no detergente quanto no desengordurante, que possui corante. Não especifica qual, mas provavelmente seja o corante rodamina B. Agora, em termos de turbidez, a turbidez média do ponto central foi de 5,48 unidades de turbidez, apresentou uma remoção maior que 99%, então, em relação à amostra bruta. Aqui o diagrama de Pareto também nos mostra que o pH foi o mais significativo, apresentando, então, mais que 95% de significância. A análise de variância validou o nosso modelo. O F calculado foi maior que o F tabelado. O R quadrado foi de 92%. Aqui, então, o nosso modelo de regressão para a turbidez. E a superfície de resposta, que também nos mostrou a mesma coisa que a cor aparente. E o nosso ponto central é o que mais está próximo do centro da nossa curvatura. A condutividade elétrica média, então, do nosso ponto central, foi de 621,33 microsiemens por centímetro. O diagrama de Pareto também nos mostra que o pH foi o fator mais significativo, com nível de significância maior que 95%. A análise de variância validou o nosso modelo, apresentou um R quadrado de 98%, então um R quadrado bastante alto. Aqui eu trouxe o modelo de regressão para condutividade e a superfície de resposta. Aqui na superfície de resposta, a gente pode observar que quanto menor o pH, mais alta é a condutividade. Então, mais para o tom vermelho, quer dizer que ela está mais alta. Isso se deve, provavelmente, à adição de ácido para correção de pH, visto que o nosso pH da amostra bruta era aproximadamente 10, e para conseguir baixar esse pH, a gente precisou utilizar os ácidos, né? O ácido clorídrico. O ácido eleva a condutividade elétrica. Aqui, o consumo energético,
ele foi, então, em média de 1,78 kWh por metro cúbico tratado. Pelo diagrama de Pareto, a concentração de alumínio, que apresentou um nível de significância maior que 95%. A análise de variância, ela validou o modelo, apresentou um R quadrado de 79%. Aqui o modelo de regressão, então, para o consumo energético. Também, então, trazendo em função do nosso pH inicial e da concentração de alumínio. E a superfície de resposta. Então, para o consumo energético, a concentração de alumínio é que aumenta esse consumo energético, gerado, então, pela nossa corrente elétrica aplicada. Então, a corrente elétrica aplicada ela é proporcional à nossa concentração de alumínio, que também é proporcional ao nosso consumo energético. Quanto maior, maior esse consumo. Aqui os coliformes totais. Então, a amostra tratada apresentou 170,18 números mais prováveis por 100 ml, uma remoção de 96% em relação à amostra bruta. No diagrama de Pareto, pode-se observar, então, que o pH foi o mais significativo, apresentando significância maior que 95%. A análise de variância validou o modelo, apresentou um R quadrado de 96%. Aqui eu trouxe os coliformes totais, o modelo de regressão para os coliformes totais e a superfície de resposta. Por essa superfície de resposta aqui, individualmente, pode-se ver que no ponto central ele ainda não está, ele não é o mais próximo do centro da curvatura. Então, pode-se ver que um pH mais próximo de 5 provavelmente seria mais eficiente. Porém, analisando isso individualmente, né? Que não é lá para os nossos outros parâmetros já analisados. Mas os coliformes totais já se apresentaram bastante baixos. A mesma coisa aqui, então, para os nossos coliformes termotolerantes, que apresentaram um valor de 88,75 número mais provável por 100 ml, uma remoção maior que 87% em relação à bruta. O diagrama de Pareto também nos traz que o pH inicial foi o mais significativo. A análise de variância, ela valida o modelo e traz um R quadrado de 93%. Aqui eu trouxe o modelo de regressão para os coliformes termotolerantes e a superfície de resposta, que é a mesma coisa que os coliformes totais, ela mostra que talvez um pH mais baixo apresentasse um melhor resultado. Porém, pelas normas de reuso, os coliformes totais abaixo de 200 números mais prováveis por 100 ml já atenderiam. Então, esse valor ele já está baixo, não necessitando a gente avaliar individualmente esse caso aqui. O alumínio residual foi de 0,93 miligramas por litro. Então, com o nível de significância de 95%, nós não tivemos nenhum parâmetro significativo. E a análise de variância não validou o nosso modelo. Porém, se a gente vem analisar aqui a nossa comparação com as versões anteriores do nosso sistema ICF, então aqui nós temos a configuração 1, que eu mostrei anteriormente, que era aquele reator aberto para a atmosfera, a 2, que é o tubular serpentino, e o 3, que é o atual, o patenteado. Então, esse primeiro, ele já foi estudado para água de abastecimento público e para esgoto doméstico. Em ambos, o alumínio residual ele foi bastante alto. Aqui na água de abastecimento público foi de 7,48 miligramas por litro. No esgoto doméstico, 10,5 miligramas por litro. O que isso quer dizer? Que a concentração de alumínio empregada ela foi muito alta, gerando uma grande quantidade de alumínio residual que não foi necessária nesses efluentes. Já que no segundo, ele foi estudado para água de abastecimento público e gerou, então, uma concentração de alumínio residual de 8,40 miligramas por litro, também bastante alto. Esse último aqui, que é o nosso patenteado,
reator de eletrocoagulação flotação acoplada, ou FTH, foi estudado para água de abastecimento, que apresentou, então, uma concentração de alumínio residual menor que 1 miligrama por litro, e no estudo atual, que foi de 0,93 miligramas por litro. Então, aqui a gente percebe o quanto o sistema ele foi otimizado, enquanto que baixou essa nossa concentração de alumínio residual, consequentemente, o que a gente está utilizando lá de energia, os nossos custos, e a nossa liberação de alumínio está sendo eficiente, porque não está ficando tanto alumínio residual na amostra. Também eu trouxe aqui, em termos de comparação, as remoções e o consumo de energia obtidos em cada um desses estudos. Começando, então, pela primeira configuração, para água de abastecimento público, a remoção de cor aparente foi de 82% e apresentou um consumo de energia de 0,45 kWh por metro quadrado. Já para o estudo no esgoto doméstico, a cor aparente, então, teve uma remoção de 97,9%, uma turbidez de 95,8% de remoção, um consumo de energia de 11,7 kWh por metro quadrado. Nessa segunda configuração, nós tivemos uma remoção de cor aparente de 66,7%, uma remoção de turbidez de 31,1%, uma remoção de coliformes totais de 95% e um consumo de energia de 0,13 kWh por metro quadrado. Já na nossa última configuração, para o tratamento de água de abastecimento, a remoção de cor aparente foi maior que 85%, de turbidez maior que 80%, de coliformes totais maior que 90% e o consumo de energia foi menor ou igual a 0,04 kWh por metro quadrado. Por metro cúbico, desculpa. Já para águas cinzas de lavanderia, a cor aparente teve uma remoção de 90,5%, a remoção de turbidez foi de 96,1%, o consumo de energia foi de 0,73 kWh por metro cúbico. Já aqui na água de retrolavagem de filtros, também para a terceira configuração, a remoção de cor foi de 71,3% e a turbidez é 90,9%. No estudo atual, nós tivemos uma remoção de cor aparente maior que 86,8%, uma turbidez de 99,5% de remoção de coliformes totais de 96,8% e o consumo de energia de 1,78 kWh por metro cúbico. Então, a gente consegue ver que para a água de abastecimento, o consumo de energia é bastante baixo, porque não é uma água muito suja, não demandando uma alta corrente e uma alta concentração de alumínio. Então, isso implica no consumo de energia mais baixo nesses casos. Agora, já no esgoto doméstico, que já é um esgoto, já é bem mais carregado, né? Necessita de uma corrente elétrica maior, gerando um consumo de energia maior também. Mas na nossa última configuração, nós conseguimos ver que para diversos tipos de águas e efluentes se mostrou bastante eficiente. Agora, avaliando a possibilidade de reuso, eu realizei, então, uma qualidade recomendada com base nas nossas legislações internacionais e nacionais vigentes. E também nesses documentos de orientação a gente tem o Interáguas 2017, acho que é importante eu falar também, que é um documento que ele orienta e traz padrões para estabelecer normas de reuso nacionais, porque hoje a gente não tem uma norma fixa para reuso. A gente tem mais orientações a partir das NBRs, e no Rio Grande do Sul a gente tem também a CONSEMA 419 de 2020. Então, o pH, a turbidez e os coliformes termotolerantes, entre os nossos parâmetros estudados, são os que apresentam padrões estabelecidos para reuso.
O pH ele deve ser de 6 a 9, de acordo com a BNT-NBR 16.783 de 2019, de acordo com a EPA de 2012 e com o Interáguas 2017. Então, foi considerada uma qualidade recomendada de 6 até 9. A turbidez, de acordo com a BNT-NBR 16.783 de 2019, ela deve ser menor ou igual a 5. Já pela orientação do Interáguas, ela deve ser menor que 5. Foi considerado, então, que ela deve ser preferencialmente menor que 5. Os coliformes termotolerantes, de acordo com a BNT-NBR 16.783 de 2019 e com a EPA de 2012, deve ser menor ou igual a 200. Já pelo CONSEMA 419 de 2020, que é aqui do Rio Grande do Sul, deve ser menor que 200. Já lá na orientação do nosso Interáguas 2017, deve ser menor que 1.000. Foi considerado, então, para fins de comparação, que ela deve ser menor que 200. Então, o pH ele ficou dentro da nossa faixa recomendada para reuso. A turbidez ela ficou um pouco acima, indicando, então, que seria necessário o estudo de uma técnica complementar de tratamento para remoção de turbidez. Aqui, os filtros de areia se mostram bastante eficientes para remoção de turbidez, então poderiam ser acoplados a esse sistema. Os coliformes termotolerantes ficaram dentro também, 88,75, devendo ser menor que 200. Aqui também tem o fato de que tanto o Interáguas quanto outras normas que recomendam o reuso sugerem a dosagem de hipoclorito de sódio, o que iria reduzir ainda mais os nossos coliformes termotolerantes e também os coliformes totais, gerando, então, uma água mais segura para o reuso. O custo operacional, então, ele foi composto pelo consumo de energia, o custo da energia elétrica para a região de estudo. Então, esse custo aqui, ele serve para empreendimentos como lavagens automotivas, que se enquadram nessa classe e nesse valor. O consumo de energia ele foi de 1,78 kWh por metro cúbico, obtido no estudo. O desgaste teórico dos eletrodos de alumínio foi de 40 gramas por metro cúbico. E o custo desses eletrodos de alumínio é de R$ 113,63 por quilo em média. Então, gerando um custo operacional total médio de R$ 6,56 por metro cúbico, desconsiderando aqui, como eu falei anteriormente, o custo com ácido para correção de pH e custo com descarte de lodo, entre outros, menos significativos. Como considerações finais deste estudo, nós temos que a melhor condição de tratamento do sistema aplicado às águas residuais provenientes de lavagem automotiva seria um pH inicial de 6 e uma concentração de alumínio de 40 mg por litro. O pH inicial ele foi um fator de maior influência sobre a eficiência do processo nas condições estudadas. Então, a nossa concentração de alumínio ela é fundamental também que seja otimizada, mas aqui o pH inicial se mostrou mais influente. Ao avaliar o potencial de reuso da água tratada, o pH 6,78, os coliformes 88,75, número mais provável por 100 ml, atenderam às faixas recomendadas, as quais estabelecem que o pH seja entre 6 e 9, e que o limite de coliformes termotolerantes seja inferior a 200, número mais provável por 100 ml. Já a turbidez, que apresentou um valor final de 5,48 NTUs, ela foi próxima, então, do valor de referência de recomendado para reuso, que seria menor que 5 NTUs, mas ficou acima do limite recomendado, indicando, então, a necessidade de uma etapa complementar de tratamento, por exemplo, filtro de areia. Os resultados obtidos, eles demonstram que o sistema ECF possui desempenho promissor, então é um sistema que possui alta eficiência de remoção de poluentes.
e ele pode ser aprimorado para o tratamento de efluentes em lavagem automotivas para fins de reuso. Como sugestões para trabalhos futuros, eu trouxe analisar a eficiência do sistema em relação aos demais parâmetros estabelecidos nas normas e resoluções de reuso, investigar a geração de lodo no sistema e possíveis destinações, assim como o custo dessa destinação de lodo, implementar uma etapa complementar de filtração em filtro de areia, visando verificar se a turbidez atenderia os limites recomendados para reuso. Realizar uma etapa de desinfecção final com hipoclorito de sódio, avaliando a redução dos níveis de coliformes termotolerantes e garantindo assim, então, uma maior segurança no reuso microbiológica, né? Estudar um método complementar de tratamento que possibilite a remoção de cor residual causada pelo corante presente nos produtos químicos. Desenvolver um separador de fases em fluxo contínuo, de modo a viabilizar a operação totalmente contínua do sistema, visto que hoje o separador é em embatelada, mas o restante já é em fluxo contínuo. Aplicar e validar o sistema em escala real em empreendimentos de lavagem automotiva. Aqui eu trouxe o nosso equipamento que nós já temos em escala real. Inclusive, ele já tem um filtro de areia acoplado. Então, ele poderia ser já estudado em escala real, numa lavagem automotiva, já com esse filtro de areia e também com a desinfecção que já tem acoplada a ele. Então, aqui mostra o quanto esse sistema é promissor e ele ainda pode ser estudado tanto para viabilizar realmente o nosso reuso em águas de lavagem automotiva, quanto para outros fins. Aqui eu trouxe as referências utilizadas neste estudo, nessa apresentação. Muito obrigada, gostaria de agradecer muito ao meu orientador, professor Dr. Elvis Carissimi, e o Dr. Gustavo Rosbracher, meu orientador, por todo o apoio, por toda a ajuda nesse processo, compreensão. Gostaria de agradecer a minha banca pelo aceite e por estar presente, me ajudando, então, na conclusão desse mestrado. Gostaria também de agradecer a todos os presentes, meus amigos, colegas, minha família, por todo o apoio e pela torcida. Muito obrigada.